Bom dia! Olha a gente aqui de novo. Já soube que eu fiquei meio sombreada assim. Não deu para enxergar com nitidez. E hoje acho que a gente já conseguiu corrigir esse problema. Nós vamos hoje para a lição 2, né? Vimos na lição passada que a igreja gentílica, ou essa igreja que tornou possível que o evangelho chegasse até os confins da terra, até a nós, nestes dias atuais, começou lá em Corinto, né? Quando Paulo inicia a sua primeira viagem missionária. E nós vimos lá que Paulo também utilizou algumas estratégias para estabelecer essa igreja. 6 estratégias. Eu acho que eu vou começar a fazer prova para ver se os irmãos assistem mesmo. E pedir a vocês para comentarem aqui no vídeo do YouTube se você se lembra dessas 6 estratégias que Paulo usou. Implementada a igreja, nós vamos ver agora outra nuance, né? Paulo implementou a igreja, ele ensinou a igreja para que ela criasse raízes, né? Para que ela tivesse maturidade para reproduzir esse discurso, que é o processo do discipulado. Mas, ao fazer estas lições, a minha mãe disse assim: a igreja de Corinto é o exemplo de tudo que a gente não deve fazer. O que a gente não deve fazer está lá em Corinto, para a gente saber como se comportar. E realmente a lição de hoje começa com um episódio um pouco complicado lá na igreja de Corinto. Vamos então começar? Vamos lá. Começamos com esse versículo bíblico que vai ser a base, Coríntios 1, de 1. Eu acho que todo o capítulo 1 vai ser a base dessa nossa lição, né? E aí Paulo começa fazendo uma saudação, se os irmãos forem lá para os primeiros versículos. Nessa saudação, ele reafirma verdades doutrinárias, né? Ele fala sobre o senhorio de Cristo, a centralidade de Jesus Cristo na fé, o poder ele usa a expressão, né, do poder da cruz, né, o que a cruz confere, não a cruz em si, mas o ato sacrificial de Jesus. E ele, então, começa a conversar com a igreja de Corinto, porque ele já está em outro lugar, né? É uma carta que chega à igreja de Corinto. E Paulo chega ao conhecimento de Paulo que está tendo um problema lá na igreja de Corinto. Por isso, ele se dirige à igreja de Corinto. Então, vamos lá. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e parecer. E aí ele continua, né? Ele vai dizer que chegou ao conhecimento dele que a igreja estava dividida. E lá no versículo 12 ele diz: com isso quero dizer que cada um de vocês afirmam. Então, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Vamos fixar nesse 12 para a gente entender que 4 grupos são esses que Paulo cita, né? Ele pede para que eles tenham um só discurso, que eles estejam unidos, que não haja divisão entre eles. E ele sabe que a igreja está dividida em 4 grupos. Então, a gente tem aí 4 grupos de pessoas. Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho lá na lição passada. Eu disse para vocês que Corinto era uma cidade portuária, que era uma cidade de grande trânsito de pessoas e muito importante. E nessa cidade, é uma cidade que acaba se tornando meio que como uma capital da província de Acaia, né? Uma província próspera, importante politicamente, porque um procônsul mora nessa cidade, um procônsul romano. Então, é como se você tivesse uma autoridade política morando na cidade.
e naquela região de Acaia, Corinto acaba se tornando meio que uma capital, porque é onde está o centro, tanto político como econômico daquela região. E a presença, né, deste cônsul romano atrai judeus, atrai gregos. A gente viu até na lição anterior que Paulo falava para judeus e gregos. E a gente vai encontrar esses 4 grupos, porque esses 4 grupos, eles historicamente vão se formar. Então, a primeira pessoa que funda a igreja, né, a primeira pessoa que começa esse trabalho é Paulo. E aí a gente já viu lá que Paulo chega na cidade, Paulo, ele procura uma profissão que ele entre em contato com cidadãos comuns. E aí chega na cidade Silas e Timóteo. Há uma linha que entende que Silas e Timóteo chegam com uma oferta para Paulo, para que ele possa se manter. E tendo esse respiro financeiro, Paulo, então, pode deixar a sua profissão, né, de fazedor de tendas e dedicar-se exclusivamente, então, à estruturação e à construção dessa igreja. Então, o primeiro grupo diz assim: eu sou de Paulo, provavelmente porque faz parte deste começo da igreja, né? Viram como este grupo de pessoas começou a concordar com a mensagem que Paulo trazia, romperam com essa tradição judaica tão arraigada, aceitaram o cristianismo, então começam a viver como o corpo de Cristo. E aí, Priscila e Áquila encontram um homem chamado Apolo. Apolo, ele ouviu falar de Jesus, ele possivelmente pode ter até ouvido uma pregação de Jesus, mas ele já tinha algum conhecimento sobre o evangelho. Ele era um excelente orador, né? Ele era uma pessoa de boa oratória. Tem uma passagem que diz que ele, inclusive, supera Paulo na sua oratória, e não necessariamente isso faz dele inimigos, tá? Paulo entende a missão de Apolo, entende o que ele precisa fazer. Agora, Apolo ainda não era maduro, ainda não era polido, ele ainda não tinha o discernimento de toda a base doutrinária. Então, Priscila e Áquila acolhem Apolo, e Apolo, então, passa a estudar o evangelho com bases doutrinárias mais sólidas. Nesse processo, um dos cuidadores da sinagoga, das pessoas de maior expoência da sinagoga, que é um homem chamado Sóstenes, ele apanha, né, ele é condenado a apanhar pelo procônsul da cidade que tinha trocado. Na época de Paulo era um, quando Apolo chega, já é outro, houve uma troca de procônsul, agora é um homem chamado Galho. Por algum motivo ele se desentendeu com Sóstenes, e como o Império Romano dominava aquela época, ele então condena este judeu, que era um dos principais da sinagoga, a apanhar. E Apolo aproxima-se de Sóstenes, e Sóstenes acaba aceitando o evangelho e passando a ser um cristão. Isso traz muito prestígio para Apolo, né? Porque é a primeira vez que uma pessoa exponencialmente, né, conhecida, é uma pessoa que está ligada a esse judaísmo mais tradicional, aceita o evangelho e publicamente confessa isso, e publicamente se confessa cristãos. Aí nós já temos os 2 grupos, o grupo de Paulo e o grupo de Apolo, mas uns também são de Pedro. Por que nessa citação nós temos um grupo que é de Pedro, se Pedro nunca foi a Corinto? É que por conta da perseguição religiosa, um grande grupo de irmãos vão do Oriente para Corinto. Lembra que eu falei que Corinto foi uma cidade que foi destruída e refeita? Então, quando ela é refeita, quando Paulo chega lá, ela tem no máximo 3 gerações de pessoas que estão lá. Então, não são tradições religiosas
tão fincadas. Ela é uma cidade que tem um trânsito muito grande de pessoas. Então, você tem religiões diferentes, idiomas diferentes, entendimentos de mundo diferentes. Então, pela sua própria característica cosmopolita, portuária, de trânsito de pessoas, Corinto é uma cidade mais tolerante, porque ela precisa conviver, né? É uma cidade que vive do comércio. Eu não posso afastar ou afugentar a pessoa que vai comprar de mim. Por este motivo é que Corinto acaba sendo até uma cidade mais tolerante. Então, um grupo de irmãos perseguidos do Oriente vão para Corinto, para a igreja de Corinto acolhê-los. Esses irmãos, eles tinham um trato com Pedro, né? Eles conheciam Pedro. E Pedro, a gente conhece essa figura, né? É um homem de personalidade muito forte, de convicções muito fortes. Isso acaba criando uma segurança nas pessoas, não? E elas dizem que são de Pedro. O último grupo, você pode até ser solidário a esse grupo, porque o último diz assim, uns são de Cristo. Você vai dizer, opa, encontrei meu grupo, é o grupo que eu quero estar, é o grupo que entende que ser humano nenhum deve ser adorado. O único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos é Jesus. Mas esse grupo, na verdade, é um grupo que está ali beirando o fanatismo. É um fanatismo disfarçado de neutralidade. Né? À primeira vista, é como se eles dissessem assim, eu sou a Suíça, eu não quero me meter. Mas, na verdade, é porque eles se consideram que eles são os únicos de Cristo. Os únicos que têm a envergadura moral para serem chamados de os de Cristo somos nós. Então, eu não considero que os outros grupos também são de Cristo. Nós somos de Cristo. Então, é um discurso que aparenta ser um discurso bom, mas, na verdade, lá no fundo, ele traz esse sentimento de superioridade, né? A gente não é de Pedro, a gente não é de Paulo, a gente não é de Apolo, a gente é de Cristo e só a gente é de Cristo. O resto não é. Então, você tem 4 grupos muito divididos. Esses 4 grupos também, se nós trouxermos ele, né? Eu estou falando dessa formação histórica, desses personagens que realmente existiram, dessa disputa que existia realmente. Mas se a gente fizer uma adaptação para o nosso tempo agora, a gente identifica, né? Grupos, pensamentos que também podem estar dividindo. E esse é um momento muito delicado. Porque você está assistindo EBD aqui, mas no YouTube tem uma série de canais de diversas igrejas que você pode clicar e assistir outro EBD. Então, pode ser que quando a gente acabe a pandemia e a gente viva esse tal falado novo normal, né? Que está sendo tão esperado e que eu acho assim que talvez as pessoas se decepcionem, porque eu não acho que o mundo vai ser igual ao que nós costumávamos viver. A gente vai ter que lidar, talvez, também com essa separação de pensamentos, porque as pessoas agora, como não estão no templo físico e estão vivendo um tempo de tanta desesperança, que leva a gente para o nosso limite, um tempo tão difícil, eles vão se apegando a qualquer palavra. Então, a gente pode voltar e dizer, uns são da Central Gospel, outros são, né? E a gente vai criando esses muitos grupos distintos, porque as pessoas nesse momento estão se alimentando de qualquer coisa que lhes dê esperança, independente de onde venha. Então, a gente pode encontrar. Quais são esses primeiros grupos? Tem um grupo que é o grupo dos marcos fundadores. É o grupo de Paulo. Ele está lá, arraigado nesse começo, né? Ele vive desse começo e parece muito assim aquele nosso avô que dizia, no meu tempo as crianças não se comportavam assim, no meu tempo o dinheiro era diferente, no meu tempo as pessoas se relacionavam de alguma forma.
é um pouco deste sentimento, né, de querer voltar àquele primeiro momento. Então, essas pessoas que estão ligadas, observem, gente, eu não estou fazendo juízo de valor, eu não estou dizendo quem está certo e quem está errado. Eu estou falando sobre as características do grupo. Então, eu tenho um grupo que é o grupo de Paulo, e esse grupo de Paulo é aquele grupo que está extremamente ligado a esse sentimento de como eu me lembro que era, né? Como eu me lembro que era. E no segundo grupo, ele diz, eu sou de Apolo, né? Apolo é esse discurso novo, né? É esse discurso novo. O que eu penso que talvez possa ter acontecido naquele tempo é que, como acontece em muitas histórias de muitas igrejas, quando tem o início de um ministério novo, né? Um pastor novo chega na igreja, aí ele pega todo mundo que era do antigo pastor e meio que bota assim naquele banquinho do lado para inaugurar o seu tempo, a sua forma de administrar, a sua forma de liturgia. Talvez possa ter acontecido isso. Então eu tenho um grupo que é do Marco fundador e eu tenho um grupo desse Marco renovador, que é este fôlego e que a gente precisa só ter esse cuidado, né, de não abrir mão daquilo que é essencial nesse processo de inovação, que é um pouco que a gente está vivendo também na nossa pandemia, né? A gente está muito discutindo, a gente sempre foi acostumado a viver como o corpo de Cristo no templo físico, e hoje a gente já percebe que a gente pode estabelecer relações de outras formas, alcançar pessoas de outras formas. Nossa igreja, por exemplo, tem um irmão, que é o irmão Marcelo, que está morando em Minas. Sem a pandemia, ele não teria acesso aos nossos cultos, às mensagens, os louvores, mas Marcelo assiste o culto lá de Minas com a gente. Então, é isso que eu estou dizendo. Não é bom, não é ruim, a gente tem que ter cuidado. Aí vem o terceiro grupo, que é o grupo de Pedro, e é o grupo da segurança, né? Pedro é essa pessoa que inspira segurança. Então, nos momentos de dificuldade, se olha para Pedro, porque Pedro é este homem que na nossa sociedade a gente entende como homem destemido. Quando Jesus pergunta quem vocês acham que eu sou, Pedro, então, vai dizer assim, você é o Filho de Deus. Né? Pedro é este homem destemido que inspira essa segurança. Então, é esse grupo que está buscando o conforto do conhecido. Eu não estou tão ligada a essa história, mas eu também não quero muito essa inovação. Eu quero estar confortável. E aí vai nascer esse grupo, que eles dizem assim, eu sou de Jesus, eu sou do Cristo, que parece até um discurso bonito. Eu acho até que tem a ver com um pouquinho da nossa realidade que a gente está vivendo, né? Um povo aí que diz que é de Cristo, para dar uma disfarçada num discurso de muito extremismo, muito ódio, muito separatismo, né? Eles se consideram que eles são os únicos de Cristo. E é nesse momento que Paulo, então, vai nos falar o que é necessário para o nascimento de uma igreja saudável, que é lembrar a centralidade de Cristo, o poder da cruz para a igreja. Né? Então, ele está no meio dessa discussão, desses 4 grupos aí meio se degladiando, e ele, então, vai trazer à igreja a centralidade de Cristo com as palavras que vamos ler agora. Pois Cristo não me enviou para batizar. Por que ele usa isso? Porque uns foram batizados com ele, poucos, ele vai falar, eu me lembro que eu batizei fulano e também a família de fulano, porque as pessoas começaram a dizer, se você foi batizado de Paulo, você é de Paulo, se você foi batizado por Apolo, você é de Apolo. Então ele diz assim, Cristo não me enviou para batizar vocês, mas para pregar o evangelho. E aí ele vai começar a falar com os grupos, ele diz, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo é sabedoria e poder de Deus. Então ele já começa aí a dar aquele puxãozinho de orelha, né? E ele vai dizer, ó, eu não fui enviado para batizar, Apolo não foi enviado para batizar, Pedro não foi enviado para batizar. Nós somos enviados para pregar o evangelho. E não escolham quem fala mais bonito.
Não com palavras de sabedoria, é isso que ele está dizendo. Você não vai escolher quem tem a oratória mais bonita, a live que está mais arrumada, né, com efeitos, com legendas, com gente fazendo a tradução simultânea em Libras, não. O que é que você tem que fixar? A cruz de Cristo não pode ser esvaziada nessa palavra. E Cristo é o quê? Ele é sabedoria, ele é poder. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, desde lá de Atos, Coríntios já vai começar na saudação que Paulo vai fazendo. Ele faz sempre esse reforço. Porque eu já expliquei para vocês também na lição passada que Coríntios era muito frequentado por gregos. E os gregos sempre foram conhecidos por essa questão de oratória. Tem até uma passagem da Bíblia que Paulo chega numa cidade grega e tem um lugar, né, onde as pessoas discursam pelos seus deuses. E Paulo vai então e toma o lugar do Deus desconhecido, Deus que não tem nome, e fala sobre Cristo. Né, nesse discurso da oratória. O que ele está dizendo é: não seja seduzido pela pessoa que fala mais bonito ou que fala o que te agrada. Porque a cruz de Cristo, eu me lembrei agora, irmãos, que tem uma autora brasileira chamada Clarice Lispector. Ela diz assim: não se preocupe em entender, viver ultrapassa todo entendimento. É mais ou menos o sentido disso aqui. Né? Não esteja tão preocupado com a oratória, com as palavras bonitas, porque a cruz de Cristo, ela supera tudo isso. Ela é maior do que tudo isso. E Jesus escolheu essa cruz, essa mensagem que é sem palavras. Jesus fala pouquíssimo na cruz. Jesus faz várias mensagens instrutivas, mas a Bíblia diz que ele foi ao matadouro sem dar uma palavra. E na cruz ele fala muito pouco, porque a cruz não precisa da linguagem. A linguagem que a cruz utiliza é outra. E é exatamente essa tomada de decisão de Deus que faz com que a cruz seja loucura para quem não entende a cruz. E é a cruz, aí Paulo vai dizer, a loucura de Deus, ou seja, esse ato da cruz, ele não está chamando Deus de louco, tá? Porque agora na internet você tem que ter cuidado com o que você diz. A gente está chamando Deus de louco. Na Bíblia diz, a loucura de Deus, esse ato da cruz, que se sobrepõe à linguagem, que se sobrepõe à oratória, a palavra bonita, é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Então, o tópico 1 da nossa lição, que a gente estava só na introdução, é: na cruz de Cristo, Deus destrói o orgulho humano. Exatamente nesse último versículo que a gente leu, né? O homem não consegue alcançar a sabedoria de Deus, e até a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, por que ele pede para as pessoas voltarem à centralidade da cruz de Cristo? Porque a centralidade da cruz de Cristo vai nos colocar no nosso lugar, vai fazer com que a gente entenda que a gente não pode ser de Pedro, a gente não pode ser de Apolo, a gente não pode ser de Paulo, a gente não pode ter esse fanatismo disfarçado de neutralidade que aquele grupo tinha, né, que eu sou de Cristo, porque a cruz de Cristo torna tudo isso que a gente considera muito bom em loucura. Então, o livro, ele até traz um cerco de Isaías. Desculpem, saí do esquadro aqui, né? Mas já voltei. O texto, ele vai citar uma passagem de Isaías, né? Em que há uma estratégia de batalha sendo usada. Tem até o personagem Sinaqueribe, vocês devem lembrar desse nome. E mesmo tendo um exército muitíssimo mais capaz de oferecer ameaça, né? Pela quantidade de homens, pela quantidade de cavalos, pela quantidade de armas, nenhuma estratégia humana foi capaz de se sobrepor ao poder de Deus. Então, na cruz a gente vê que a nossa inteligência não vale de nada. Porque o povo judeu esperou o seu Redentor por milênios, e quando ele chegou, eles não souberam reconhecer. Então, a nossa inteligência acaba na cruz. A gente não conseguiu reconhecer o óbvio, enquanto humanidade, que aquele era o Filho de Deus.
Então, o mais sábio dos homens, o mais inteligente dos homens, a cruz de Cristo provou que não é tão inteligente assim, porque não soube reconhecer que aquele é o Filho de Deus. Na cruz também o nosso conceito de sucesso é quebrado, né? É polarizado ao contrário, porque a gente, enquanto humano, até Paulo, né? Eu falei na lição passada que Paulo ele tinha privilégios econômicos e políticos de chegar nas cidades e se relacionar com as pessoas mais importantes, né? Com o que a gente chama hoje de os ricos. Mas ele fez questão de lidar com os cidadãos comuns, porque a gente atrela o sucesso a isso, a ter prestígio na sociedade, a ter uma conta bancária cheia, propriedades. Mas na cruz de Cristo, o maior sucesso foi um homem ser julgado, condenado, mesmo sendo inocente, e morrer nessa cruz. Então, o conceito de sucesso ele é completamente destruído pela cruz. A eloquência também, e Paulo dá uma ênfase grande por conta do contexto social, né? Era um contexto onde a oratória era extremamente valorizada. Então, não há eloquência, não há teoria, não há falar bonito que possa se comparar à cruz. Nossa compreensão de força também é colocada em xeque pela cruz. E Paulo vai ter um momento que ele vai dizer, né? Eu falava a vocês na minha fraqueza, tremendo de medo. Foi o poder de Deus, né? Foi o poder da mensagem da cruz que me deu essa força. E depois Paulo vai dizer, na minha fraqueza, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, essa noção de força também é esvaziada na cruz. A cruz esvazia tudo que nós, enquanto seres humanos, acreditamos que é muito importante. É muito importante ser inteligente, é muito importante ter sucesso, ter eloquência, ser forte. E ele vai mostrar que mesmo a pessoa que consegue todas essas características que nós consideramos tão importantes, elas são completamente esvaziadas pela cruz de Cristo. Então, eu não posso ser de Paulo, de Pedro, de Apolo, ou dessa falsa neutralidade que se diz de Cristo, porque nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nem essa neutralidade conseguem superar a cruz de Cristo. A igreja só pode ter estrutura para nascer e permanecer se ela consegue compreender que a centralidade da igreja é Cristo. E não só no discurso, mas no viver. Porque não adianta eu cantar a música que diz que eu ofereço a minha vida para que Cristo tome as decisões e tomar as minhas próprias decisões sem não estar nem aí porque Cristo acha. Não é do discurso. Porque até o grupo que dizia eu sou de Cristo tinha um comportamento completamente diferente do que diz o Evangelho. E não, eu não estou falando de hoje, eu estou falando de Corinto de muitos anos atrás. Mas a gente vai repetindo os erros. E hoje na nossa sociedade, a gente vê um grupo de pessoas batendo no peito bem forte, dizendo eu sou de Cristo, tomando decisões como se fossem de Cristo. Cristo mandou fazer, Cristo disse, Cristo quer assim. E quando a gente vai ver esse comportamento, não tem nada a ver com a proposta salvífica, vivificadora, humanizadora do Evangelho de Cristo. Mas a cruz nos esvazia como homens, mas ele também nos dá um alento, né? Então, o Evangelho de Cristo é poderoso porque ele também traz para a gente esperança. A Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu uma fulgurante luz que é Cristo Jesus. E aí nós vamos ver que ao passo que a cruz de Cristo evidencia como nós somos esvaziados enquanto seres humanos, ele dá glória, essa cruz de Cristo glorifica a Deus. E aí nós vamos ter lá no finalzinho do capítulo, já nos versículos 30 e 31. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Por iniciativa de quem? De Deus. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Então, é por plano de Deus que vocês agora estão em Cristo Jesus, sem que Deus tivesse
feito este plano salvador, sem a existência de Cristo Jesus, nós não estaríamos aqui. E ele diz o quê? Deus transformou Cristo em sabedoria dele para nós. É justiça, santidade e redenção. Porque, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo vai ter outros textos sobre isso, né? Ele vai falar sobre a salvação, por exemplo, que não é pelas obras, para que ninguém se glorie, né? Ele vai falar desse esvaziamento do humano e da glória que nós devemos render a Deus. Então, na cruz de Deus, Deus revela a sua glória. E a oposição de tudo que a gente viu, a gente vai ver como essa glória se constitui. A primeira coisa é que ele restabelece o conceito de sabedoria. O conceito de sabedoria não é você ter muito conhecimento, é você fazer a coisa certa. Isso é sabedoria. Então, ser inteligente é uma coisa, ser sábio é outra. Eu tenho na minha geladeira um imãzinho que eu ganhei de um curso que eu fiz. E quando era um curso sobre história afro-brasileira, e quando eu cheguei, cada pessoa recebia um imãzinho com uma frase que é de conhecimento africano, né? Aqui a gente tem os ditos populares, inclusive meu avô, filósofo da Agreste, Quiquito Nascimento, Celestino do Nascimento, criou a gente usando muito provérbio, né? Tivesse nublado, aí eu dizia assim, leva ou não guarda-chuva? Ele dizia, minha filha, a lã não pesa o carneiro, né? Assim, leve sua sombrinha, que se não chover tudo bem, mas se chover você vai se arrepender de ter deixado em casa. Então, né, esses ditos. E tem um provérbio assim, o que vale não é o conhecimento, são as ações. Está na porta da minha geladeira até hoje. Então, sabedoria ganha um novo conceito na cruz. É fazer a coisa certa. Cristo não tinha que passar pela cruz. Ele passou pela cruz por escolha. Porque ele queria fazer a coisa certa. E a coisa certa é fazer a vontade do Pai. Ele está lá no jardim, a gente sabe disso, ele vai ao jardim orar e ele diz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, sabedoria é fazer a coisa certa. Quando Cristo faz a coisa certa, ele gera justiça. E aí é pagar a dívida que era nossa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pagar a dívida que era nossa, riscar a cédula que era nós. E quando ele faz isso, ele recupera para nós a nossa condição de filhos, né? Justificados, pois, por Deus, nós temos paz para com ele agora. E nós somos feitos filhos por adoção. Jesus é o filho legítimo e através de Jesus nós somos feitos filhos por adoção. Então a cruz nos traz sabedoria e nos traz justiça. Para além da justiça, a cruz nos traz a possibilidade de santificação. Então, é não só ser filho, mas ser capaz de manter-me nessa condição, nesse status de filho, né? Eu passo a compreender que proposta é essa de vida nova, de vida abundante que Jesus tem, para que eu, neste processo, então, chegue ao último estágio da cruz, que é a redenção, que é viver verdadeiramente liberto, libertar-se realmente do jugo. Então, o que nós temos que tirar dessa lição de hoje, do exemplo de Corinto, é que não adianta eu criar uma igreja, deixá-la funcionando, mas essa igreja, ela tem que ter a consciência de que ela só sobrevive sendo de fato igreja se ela entende a centralidade da figura de Cristo na sua existência. Espero que os irmãos tenham absorvido bastante, que tenha sido edificador na vida de vocês e espero encontrá-los aqui no próximo domingo, porque a gente vai falar então do Espírito Santo, esse elemento tão importante para a vida saudável da igreja.